Gente, hoje temos uma notícia importante vinda lá de Minas Gerais. Uma lei inédita proposta pelo Instituto de Defesa Coletiva e pelo PROCON foi aprovada. Essa lei proíbe instituições financeiras de realizarem publicidade, oferta e contrato de crédito consignado por ligação comunicativa ou envio de mensagens a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos do INSS. Para falar mais sobre essa conquista, a gente vai conversar agora com Lanai Maia, que é assessora do Instituto de Defesa Coletiva lá de Minas Gerais. Lanai, boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite, Jordevai, a todos. Obrigada. Que decisão importante é essa, hein? Sim, com certeza. É um grande avanço aí, né, na defesa do consumidor aqui no estado de Minas Gerais, que traz a aprovação dessa lei em segundo turno na Assembleia Legislativa aqui de Minas. Ana, e como é que está a situação? Vamos falar de Minas, que é a sua terra, em relação a esse tipo de situação de ligações telefônicas, de mensagem, oferecendo empréstimo consignado e muitas outras coisas, principalmente para o aposentado. Sim, a situação é gravíssima, né? Não é de hoje que a gente vem recebendo denúncias. Aqui no Instituto de Defesa Coletiva, a gente tem uma luta aí já desde 2019, um pouco antes, em relação a esse tipo de denúncia, esse tipo de queixa por parte dos consumidores, especialmente aqueles consumidores idosos. Então, a gente sabe que, infelizmente, né, a legislação federal, ela muitas vezes não é observada, principalmente pelas instituições financeiras. E a gente teve sorte aí que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado, ele acatou aí a sugestão do Instituto e do PROCON para propor esse projeto de lei. E a Assembleia aprovou nos 2 turnos de votação, né? E agora está para a sanção do governador. E a gente espera que realmente seja sancionado. Tomara, tomara. Porque essas mensagens, né, Lala, nem sempre vêm de um empréstimo consignado, vem de golpistas também. Sim, sim. É um histórico de fraude muito grande, né? Os idosos, infelizmente, eles são vítimas dessas práticas, seja por estelionatário, seja pela própria instituição financeira. Então, assim, é uma situação muito delicada. Esses empréstimos, eles são descontados diretamente na fonte de renda desses aposentados. Então, realmente, é uma questão que demanda muito cuidado e com certeza, essa lei vai trazer muito benefício para essas pessoas. Ana, eu queria pegar uma situação prática para ver o que essa lei pode fazer em relação a isso. Porque quando a gente falava naquelas ligações de empresas de telefonia, aquelas coisas só, aí implantou o 0303. Só que as pessoas não estão respeitando isso, elas estão ligando de outros telefones, criam um monte de números que a gente nem sabe de quando é e quando atende, às vezes nem consegue falar ou às vezes vem com essas mensagens. A lei prevê alguma punição nesse tipo de situação também? Sim, a lei ela prevê punição para as empresas que não observarem essa questão, né? Ela traz aí, assim como a lei federal, ela traz a proibição de assédio, de pressão para que os consumidores realizem a contratação desse tipo de crédito. E então ela traz consequências. Então, em relação às instituições financeiras, por exemplo, que não observarem essa questão, o INSS, que é quem gere o convênio dessas instituições financeiras com o governo para o repasse desses valores, para consignação na folha de pagamento dos idosos que recebem o benefício pelo INSS. Então, por exemplo, há uma suspensão do convênio. Então, a lei ela traz, sim, medidas que vão dar uma sanção para aquelas empresas que não observarem. Ainda bem. Tomara que o governador sancione essa lei. Sancionada, eu queria até perguntar para você, depois da sanção, a pessoa recebe uma ligação dessas, onde ele vai denunciar? Sim, ela tem que constituir a prova dela, né? Então, o ideal é anotar o nome da atendente, o horário que recebeu aquela ligação, às vezes tirar um print do seu celular de que houve aquela ligação, pedir o protocolo de atendimento que as empresas são obrigadas a fornecer. E aí, com essas provas, ela tem algumas escolhas. Ela pode tentar resolver essa questão de forma administrativa, através dos PROCONs, ou então ela também pode ajuizar uma ação, seja no juizado especial, ou então através da Defensoria Pública. Aqui no Instituto a gente também recebe denúncias. Então, a pessoa ela precisa constituir aí essa comprovação de que a instituição financeira não está observando a lei para que as penalidades sejam aplicadas. Tá certo. Lanai, muito obrigado, boa noite para você, bom final de semana. Obrigada para você também.